A população em situação de rua no Brasil, ela passa por um processo, né, de ressignificação da sua própria relação com a rua através dos movimentos que ela foi organizando. Então, em meados da década de 80, um grupo de freiras, né, na cidade de São Paulo começou um trabalho muito interessante com a população em situação de rua. Esse grupo ela ia para a rua para abordar essa população numa perspectiva de conhecer as suas trajetórias. Então, em vez de levar a sopa, elas faziam a sopa com eles debaixo do viaduto. Essa história mexe, né? Então, nesse sentido, foi a primeira, talvez, oportunidade que essa população ela teve de começar a falar quem ela era, né, de tão invisível que era. Na verdade, ela não era invisível por quê? Porque ela era reconhecida pela polícia, né, toda vez que tinha um problema, o Estado ele se manifestava por meio da repressão a essa população. Ela era reconhecida pelas ações caritativas, né, e pelos grandes albergues, né, que era o único espaço que essa população ela tinha de acesso, onde que também ela era acolhida para dormir sem nenhuma escuta, sem nenhum nome, era um número que ela recebia, enfim. Um outro elemento importante é que a partir da década de 90, né, com o início, né, das administrações populares, né, possibilitou que essa população também tivesse um canal de participação dentro das instituições. Então, por exemplo, o orçamento participativo em Belo Horizonte foi um canal importantíssimo para essa população se manifestar. E eles começaram, então, a conquistar, né, direitos. Quando o prefeito Patrus Ananias assume a prefeitura em Belo Horizonte, institui o orçamento participativo, né, e possibilita que a população da cidade ela se manifeste dentro do planejamento da cidade, essa população também ela se organiza para tal, né? E aí começa a conquistar alguns direitos, né? A República Reviver, né, que na época era uma república para homens em situação de rua, no processo de sair das ruas. Também dentro do orçamento participativo da habitação, eles conseguiram também algumas conquistas, né, de lotes que puderam construir em regime de mutirão, algumas casas. No orçamento participativo também eles conseguiram, à época, até porque eles não eram recebidos, acolhidos no centro de saúde. Então o centro de saúde Carlos Chagas, que era um equipamento que estava fechado, foi reformado para ser uma referência para essa população, né? E por fim, o centro de referência da população de rua, né, que também era uma conquista, né? Quando eu iniciei a minha trajetória com a população de rua, foi no período em que a Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte e o Fórum Mineiro de Saúde Mental, estava instalando o centro de referência, que tinha sido, então, essa conquista. O que acontece? A população de rua já tinha conquistado algumas coisas, né, mas faltava, para aqueles que não tinham nada, um lugar, né, um lugar para tomar banho, um lugar para guardar os seus pertences pessoais, uma referência de endereço, né, para que eles pudessem ter contato familiar, no caso de uma busca de trabalho, né, para receber um documento. Então, eles não tinham esse lugar, né? Então, eu começo a partir daí, né, junto com uma equipe, né, de trabalhadores também que foram selecionados para poder trabalhar nesse processo. E iniciamos então essa trajetória, né, de ter esse lugar para que essa população ela pudesse se sentir mais acolhida, né, ali onde ela é tratada não por apelido, não por números, mas pelo nome, né, onde ela era convidada o tempo todo a repensar, né, o seu próprio estar na rua, né, suas relações. Então, e fiquei aí nesse trabalho durante 13 anos, né. Foi um processo muito bacana, porque a gente viu evoluções muito importantes acontecerem na vida das pessoas, né? Pessoas que chegavam lá nos centros de referência, né, muito como um termo usual, assim, que a gente falava, muito caidinho, né? Porque a rua, quanto mais tempo na rua, mais as pessoas adoecem, né, do ponto de vista físico, psíquico, né? A rua ela oferece muitas oportunidades, né? Se as pessoas, a própria situação de fragilidade que as pessoas vivem na rua, a situação de vulnerabilidade também atrai outras vulnerabilidades, então as pessoas são muito violentadas o tempo todo. Isso produz um adoecimento muito forte para essas pessoas, né? E esse espaço, a gente tinha todo o cuidado para ser um espaço onde essas pessoas pudessem encontrar algum tipo de prazer. E é onde que as pessoas tinham condição de se expressar, sabe assim? Não tinha regras impostas, né? Assim,
trabalhamos muito com a escuta, com o diálogo, a equipe técnica toda ali no meio, sabe? Não tem sala de atendimento, não tinha lugar onde que as pessoas elas tinham que ocultar-se para poder elas se expressar, ela podia se expressar no coletivo. Então, eu acho que todo esse processo fez uma diferença muito grande para essas pessoas. Então, trazer à tona esse projeto que eles chamam de política de população de rua, mas na verdade é um retrocesso, então é também um pouco bem a característica, né, dessa maioria que compõe hoje o Poder Legislativo em Belo Horizonte, né? Acho que eles tiveram que retroceder em função da decisão do STF, né, que dentre outras grandes recomendações e deliberações, elas impõem também para os municípios e estados a não retirada compulsória dos pertences à população em situação de rua. Mas isso é uma questão em tese, porque na prática eles continuam fazendo. A rua, ela é um facilitador para determinadas situações, uma vez que as pessoas já estão vulneráveis, então elas são muito mais receptivas a determinadas situações, e nesse sentido, né, a droga ela surge também como um alívio dessas tensões, dessas situações que as pessoas vivem, né? Mas por outro lado também não é cuidado disso, né, da maneira que deveria ser cuidado, de forma que essas pessoas elas tivessem outras alternativas. Então, é todo um processo muito complexo, né, que se desenvolve aí, que precisa ser muito debatido, precisa ser muito repensado, né, na condução das políticas públicas. Uma política de população em situação de rua não pode ser uma política de um setor, uma política setorizada. A primeira coisa, né, tem que ser uma política intersetorial, uma política que integre um conjunto de ações, né, de todas as áreas setoriais, né, para que as situações múltiplas dessa população elas sejam atendidas na sua totalidade. Então não adianta você pensar proteção social sem pensar também alternativa de trabalho, sem pensar programas de moradia, sem pensar um acesso à saúde, né, de forma que essa população ela possa estar se cuidando. Então tem toda uma demanda de uma política integrada, uma política intersetorial que se articule, né, para que essas demandas elas sejam acolhidas. E mais do que isso, ela tem que partir de uma escuta dessa própria população, né? Existe, como aqui a gente começou no início da nossa história, né? Se hoje existe uma política é porque essa população se organizou, essa população ela apresentou a sua realidade. Então essa realidade precisa ser escutada, né? E precisa se pensar a partir da perspectiva da própria população em situação de rua, daquilo que ela deseja, daquilo que ela quer construir, né? Também respeitando os seus limites e as suas potencialidades, né? Então acho que para mim são diretrizes fundamentais para que você tenha uma política que ela tenha um efeito positivo. População de rua é gente, né? São gentes, né, na verdade, porque aí tem uma multiplicidade aí que precisa ser entendida. Então são gentes, né, e que precisa ser entendida como tal, né? E na verdade a realidade da rua ela é a síntese de tudo que nós vivemos na nossa sociedade, né? Assim, só que ela fica pública, né? Aquilo que as mazelas da sociedade ela fica dentro dos muros e a rua ela expressa isso. Talvez por isso esse grande incômodo da sociedade com essa população. Então a minha mensagem é nesse sentido, é de que a cidade também ela olhe para essa população, né? Essa cidade, a população ao passar nos sinais e ver alguém no sinal que não fecha os seus vidros, né? Que não precisa guardar a sua bolsa, né? Que entenda quem é aquela pessoa que está ali, é uma pessoa que está ali, né? Eu acho que, em síntese, é isso, né? As pessoas elas precisam humanizar o seu olhar e ver esse outro como alguém também que faz parte, né, dessa sociedade, né? E não alguém que precisa ser excluído, precisa ser retirado, que precisa ser higienizado, né? Então, acho que é isso. As pessoas elas precisam ter o direito de andar, elas precisam ter o direito de frequentar os lugares, precisam ter o direito de frequentar os parques, as praças, os museus, né, os shopping centers, as lojas, as farmácias, né, sem ter alguém ali que fique monitorando os seus passos o tempo todo, aguardando que em algum momento possa acontecer alguma coisa, né? Então, eu acho que é isso. Se a população ela toma essa consciência, ela está contribuindo muito para que esses estigmas, né, e esses preconceitos em relação à população de rua eles diminuam e que essas pessoas também elas se sintam um pouco mais integradas à vida da cidade.